estou aqui hoje com a Maria Luísa Franco, que é poeta. Ela acabou de me enviar esse livro aqui, que é o Terra Fantasma. É o livro de estreia da Maria. E eu achei muito bacana a gente poder bater um papo com ela hoje, porque eu acho que não existe a melhor forma da gente conhecer um escritor ou uma escritora conversando diretamente com ele ou com ela. Eu quero agradecer muito você, Maria, por ter topado bater esse papo aqui comigo. E eu gostaria, para a gente começar esse bate-papo, que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você. Eu agradeço o seu convite, fiquei muito feliz, claro que eu aceitaria. Eu gosto muito do seu canal, te acompanho já há algum tempo. Adoro suas performances e a sua maneira também de lidar com a arte, com a cultura. E eu acho muito importante o papel dos influenciadores, né, nessa questão aí, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Muito gostoso estar aqui falando com você. Como você já disse, meu nome é Maria Luísa Franco, né? Eu sou poeta, sou escritora e sou aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais. Para a gente começar a conversa sobre esse livro aqui, eu queria que você me contasse da onde que vieram as inspirações para você começar a escrever esse livro. Aqui na quarta capa você diz que foi um momento de intensa criação, que você escreveu bastante coisa. Quando eu iniciei, né, a escrita desses poemas, eu ainda não tinha em mente exatamente o formato desse livro. Então eu percebi que estava acontecendo uma recorrência com relação aos temas. Essa questão da disciplina, da escrita, isso foi uma coisa que veio acontecendo na minha vida gradativamente. À medida que eu fui amadurecendo um pouco nessa questão, eu passei a ter uma disciplina, né? Inicialmente eu escrevia só quando me vinha aquela inspiração. Depois que eu comecei a me interessar mais pelo estudo mesmo, estudar mesmo a questão da escrita, a disciplina do escritor, né? Eu passei a ter essa rotina. Do finalzinho de 2018 para cá, eu fui percebendo que houve uma recorrência, uma certa obsessão poética minha por temas mais densos, mais enraizados, temas, alguns poemas mais sombrios, mais carregados de um certo pessimismo. E aí eu comecei a selecionar os poemas que vinham com essa temática. Depois que eu tinha um certo volume, é que eu comecei a pensar no formato do livro, né? Nessa divisão em 3 partes, e que eu comecei a perceber essa recorrência desses temas nos poemas. Alguém te ajudou nessa curadoria? Como que foi esse processo de escolha? Inicialmente, eu comecei fazendo isso sozinha. Depois eu percebi que seria importante alguém. É bom a gente ter um olhar externo, né? Aquele olhar que vem de fora, que não está tão assim parcial diante daquilo que a gente produz. É muito importante a gente ter esse retorno, esse feedback de alguém. Essa pessoa que depois veio a revisar o meu livro, né, que foi a Marisa da Conceição Pereira, uma pessoa daqui de Sete Lagoas, ela é escritora, poeta, dirige um clube literário que eu faço parte, isso chama-se Clube de Letras de Sete Lagoas. A gente se reúne, né, agora nesse momento de pandemia a gente está se reunindo virtualmente, mas antes disso a gente sempre se reuniu presencialmente, uma vez a semana ali, então já tem um compartilhamento. Então eu aproveitei essa oportunidade e compartilhava muito desses poemas ali. Todas as pessoas, mas em especial a Marisa me ajudou muito nisso. Quando eu parti para o processo da produção do livro, o meu editor também, porque o livro ele foi produzido de maneira independente. Eu nem cheguei a procurar uma editora, mas teve um profissional ali por trás que me ajudou nisso, na organização disso, foi o Sandro Bier, ele também participou um pouco desse processo. O seu livro ele é dividido em 3 partes, como você até falou já, né? Que é o entorno, o íntimo e o poético. Particularmente, eu gostei muito, muito das 2 primeiras partes. Não que eu não tenha gostado da terceira, mas é que eu acho que as 2 primeiras partes, elas conversam bastante entre si, de alguma maneira. Eu percebi que tem ali muito forte um tema da ancestralidade, tem uma musicalidade muito forte, os seus poemas. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da ancestralidade, do corpo negro. Tem uma questão também com a religião, dos orixás.
Da onde que vêm essas histórias? São histórias suas? São histórias de pessoas próximas a você? Essa curiosidade com relação às religiões afro-brasileiras, né, dessa ancestralidade africana, ela começou ali na minha juventude. Eu sempre tive um pouco essa curiosidade. Esse momento pelo qual a gente está passando agora, claro que o livro ele tem. Eu comecei a escrever no finalzinho de 2018 e eu passei 2019 aí trabalhando, me debruçando mais sobre esses poemas. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo está tendo um levante dessas vozes, de muitas vozes que antes eram silenciadas, né? E ao mesmo tempo um embate, porque a gente está vivendo aí um momento de um governo que tem um olhar que a gente reprova a respeito da cultura, da ancestralidade. Tudo isso veio mexendo muito comigo. Eu sempre tive muito essa questão da raiz, sabe? De valorizar a nossa ancestralidade, a nossa cultura. Tanto que aqui na minha cidade existem várias manifestações, né? Nós temos grupos folclóricos, grupos de congado, né? Grupos de folia. Nós temos uma serra aqui na cidade em que todos os anos, todos os grupos de congado sobem a serra. Faz parte daquilo que eu vivi desde a infância. Então, é uma coisa que eu carrego, né, sempre comigo. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento da gente falar, sabe? E eu estava com essa inquietação dentro de mim. Falei, gente, eu preciso... tem algo aqui dentro de mim, tem algo se movendo com relação a isso, e eu quero expressar isso de alguma forma. E observando as nossas vivências, observando todos esses movimentos, vendo poetas que estão se destacando agora, vendo escritores, artistas, foi surgindo a inspiração, né? E para que essa terra, né, essa terra fantasma, fosse se construindo, né? Ela fosse se manifestando de alguma forma. E eu penso também, Tatá, que se nós somos um povo que surgiu, que tem três grandes raízes, né? Três grandes raças. Sabemos que o Brasil é um país que recebeu influências de muitos outros povos, mas se nós somos um país que tem uma ancestralidade africana, indígena e europeia, por que só a cultura europeia é trazida à tona, né? Por que isso é hegemônico? Há que se reconhecer isso. Eu acho que já passou da hora, é mais do que urgente, né? A gente tomar isso como nosso, né? Trazer isso como nosso. Então, assim, é uma voz que por mais que eu queira, não dá para calar. Você tem algum poema preferido desse livro? É difícil a gente falar, né? É difícil a gente falar do filho, mas o poema que deu o título ao livro Terra Fantasma é um poema que tem uma história assim muito muito bacana, sabe? Eu separei ele aqui. O Terra Fantasma, ele tem uma história, porque já havia muito tempo que eu estava querendo escrever sobre esse tema. Lia notícias, coisas que aconteceram, né, do ano passado para cá, com povos indígenas brasileiros, e eu tentava fazer alguma conexão com o que estava pulsando e eu não conseguia. Até que um dia eu assisti uma entrevista inclusive no YouTube, com a escritora Aparecida Vilaça. E ela falou do livro que ela escreveu, chamado Paletó e Eu, né? Que é a história dela com um ente indígena que ela tem. E ela falou a respeito de tradições, né? Daquele povo, daquela tribo. E teve coisas que ela falou nessa entrevista que me impactaram muito. Então, daí surgiu a inspiração para esse poema. Eu consegui, nesse momento em que eu ouvi aquela mulher falando, sabe, a respeito dessa ligação, desse laço forte, sabe, com esse ente que ela tanto gosta e que é tão próximo, parece que eu consegui fazer a conexão que faltava, e aí veio o poema Terra Fantasma. Posso ler o poema? Sim, claro. Eu tinha separado, ou você quer ler?
Não, prefiro que você leia. Tá, Eu adoro ouvir você recitando poemas, suas interpretações, eu gosto muito. tá, isso aqui é no improviso, tá? Não estudei Não, tudo muito, bem. mas foi um dos que eu marquei, que eu gostei. Então vamos lá. Devia ter estudado, né? Que gafe. Mas é assim, na espontaneidade. Imagina. Fantasma. Este é um país fantasma. Demônios assolando a terra. A mãe terra, parturiente do nativo expropriado. Abortados fomos de nossa mãe terra. Terra roubada, assaltada, assolada. Como roubam as raízes. Sangram a pele vermelha. Vermelho da pele, vermelho do sangue, vermelho da tinta do índio nativo. Arrancam pela manhã o chão que foram antes dos séculos, tempo e terra nossa, roubaram nossas origens para cometerem nossos temperos e vomitarem nossas palavras como suborno em troca do país fantasma. Mais que escambo de espelho e troços, mais que escambo de troncos e copas, escambo de raízes, de pés fincados na terra, antes dos espíritos da natureza virarem fantasmas, fizeram-no enterrar para sempre os mortos engolidos pelo esquecimento. Fizeram-nos cobrir a pele e aceitar as reservas. Miséria e restos por presentes e honras, o nativo morreu para a história. E o ladrão titulou-se herói, fantasma. Este é um país fantasma. Tupã virou fantasma, topou-se com um zumbi na terra branqueada, terra de Iaci. Eu acredito muito que a poesia ela acontece na oralidade, sabe? Eu não consigo ler poesia em voz baixa. Não sei como você é quando você, como leitora de poemas, mas para mim não faz o menor sentido ler uma poesia em voz baixa. Eu preciso falar. Eu tenho um hábito, sabe, no meu processo criativo, depois que eu escrevo, eu falo mesmo a poesia, às vezes balbucio, eu preciso ouvir, sabe, ter a sonoridade dela depois que eu escrevo. Né? Normalmente eu escrevo no papel, eu ainda não me acostumei a criar diretamente no computador. Então, eu sempre tenho blocos de anotações, cadernos, eu carrego ali comigo, e depois que eu escrevo, eu preciso passar por esse processo de ler, de ouvir, me ouvir, sabe? Falando, é algo que faz parte mesmo. Eu já faço isso com uma certa naturalidade, porque realmente é isso, a poesia ela é muito musical, né? Então é muito de escuta. Tem muitas poesias desse livro que são muito musicais. Eu colocava assim do lado, isso aqui poderia ser uma música, né? Que eu não tenho essa capacidade de artística de musicar nada, né? Não toco nada. Eu lia e falava, isso aqui daria uma música. E é gostoso quando isso acontece, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que não gostam de poesia que a maioria das músicas que elas escutam, em primeiro lugar, em geral, é uma poesia. O Sérgio Vaz até contou uma história. Você conhece o Sérgio Vaz? Um poeta carioca? Não, ele é daqui de São Paulo, Não, é de São Paulo? Isso. Uma vez eu encontrei o Sérgio Vaz numa roda de literatura e ele contou que fazia umas visitas em presídios, em escolas, enfim, para levar a poesia para a garotada, né? E aí o pessoal falava assim, não, eu não gosto de poesia, a poesia é muito chata. E ele começava a falar umas músicas que eram uns raps, né, que a garotada adora e tal. E aí ele perguntava, vocês gostaram? Ah, isso aí eu sei o que é, isso aí é a música de fulano de tal. Tá vendo? Isso é poesia. Foi muito legal quando ele conta essa história, porque isso tira um pouco desse preconceito, desse lugar que as pessoas têm distanciado com a poesia, né? Falando com um amigo meu, a gente estava conversando, falando justamente a respeito disso. Ele é muito fã da poesia regional, nordestina, né? Ele é muito cordel, e a gente estava falando justamente dessa questão, né? Da poesia sair daquele lugar muito, muito acadêmico e ganhar
ruindo as ruas. A gente pode perceber pelo esse movimento dos slams, né, que tem crescido cada vez mais e tem se destacado ali poetas maravilhosos e maravilhosas, né? Sou muito fã, sabe, de ouvir essa garotada falando aqueles poemas e cantando aqueles poemas e ritmando, e você sente a batida ali. É muito bacana ver a poesia ganhando esses espaços e dando voz, né, a essas pessoas que durante tanto tempo foram silenciadas, né, e agora estão aí com o seu grito, e eu acho isso muito, muito bacana. E já que a gente está falando de poesia e de referências, eu queria que você me dissesse, para a gente ir finalizando, quais são os poetas, as poetas que você gosta, que você lê com frequência, o que você tem lido? Não dá para fugir dos clássicos, né? Desde a minha adolescência, eu li muito Drummond, eu li muito Ferreira Goulart, Adélia Prado é uma poeta que eu gosto muito, né? Uma poeta mineira. Não tem como negar que são grandes referências. Você começa o seu livro aqui com um trechinho de Adélia Prado, né? Isso, com um trechinho do poema da Adélia. E, assim, ela me influencia muito, né? Eu tenho um outro projeto que são poemas diferentes, né? Bem diferentes desses do Terra Fantasma. São poemas de, no máximo, 10 versos, e provisoriamente eu intitulei de poemas pequeninos. Não sei se vão continuar com esse tema. Eles têm uma pegada mais infantil. Escrevi me inspirando em lembranças mesmo minhas, ou em momentos que eu passo em família, com a minha filha. Eles têm uma outra musicalidade, sabe? Um outro viés. E não tem como negar, eu me inspirei muito na Adélia para escrever esses poemas. O Mário Quintana também é alguém que já me inspirou muito. Na minha adolescência, houve uma fase em que eu lia muito Flor Bela Espanca. Eu tenho até alguns poemas muito antigos que eu escrevi em 98, por aí, que tem um peso, assim, você vê aquela sobriedade, né? aquele sofrer da Flor Bela. Então, assim, também foi uma poeta que me inspirou. Agora, recentemente, eu tenho me interessado muito pelos poetas contemporâneos. Então, tem uma poeta aqui de Belo Horizonte chamada Ana Martins Marques, não sei se você conhece, eu gosto muito dos poemas dela, são fortes os versos dela, e ao mesmo tempo que são fortes, são, de certa forma, um alento. A gente encontra uma identidade, sabe? Eu encontro uma identidade, assim, com a Ana. Tem um poeta que eu li recentemente, eu estou até com um livrinho aqui, que é o Gibran. Eu reli aqui o Profeta, eu tinha lido na minha adolescência também. Na realidade, eles não têm formato de poema, não tem forma de poema, mas existe toda ali uma música, né? uma identidade com a linguagem poética. Eu gosto muito do Gibran também. Se alguém quiser adquirir seu livro, é só entrar em contato com você? Como que funciona? Se alguém quiser adquirir o livro, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Se quiser entrar em contato também por e-mail, a pessoa pode me mandar um e-mail também, que eu envio. E queria aproveitar e falar também que na bio do Instagram tem um link para o meu blog. Eu escrevo toda segunda-feira, né, por volta de meio-dia, eu posto textos no blog. Eu não posto apenas poemas, de vez em quando eu posto um ou outro texto em prosa. O maior volume em versos, mas de vez em quando tem essa diversidade aí. Bom, Maria, foi um enorme prazer conversar contigo. Muito obrigada pela conversa, pelo papo, pela prosa. Eu espero que as pessoas tenham gostado da nossa conversa, que tenha sido um momento gostoso para todo mundo, para você também. E se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. E é isso. Tá, agradeço muito o convite, foi ótimo, sabe? A gente poderia continuar noite adentro aí, conversando, mas foi muito bom bater esse papo aqui. Espero ter correspondido
Espero que seus seguidores gostem. Estou muito feliz. Que bom, que maravilha. Bom, gente, eu vou deixar todas as redes sociais da Maria, vou pegar depois direitinho o seu e-mail para deixar na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até daqui a pouco. E Maria, um beijo enorme para você, querida. Beijo para você, Tata.